quando a gente tomou conta aí meio que da repercussão que vocês tinham, foi porque negativamente alguém fez aí um comentário de uma das lives aí, eu nem lembro de quem foi, de verdade. Acho que foi da Sabrina. Isso, e eu estava dormindo e eu fiquei sabendo no outro dia. Uma pessoa me falou. E ainda por cima foi um adepto que era novo na casa. Tava ali fazia quanto tempo? Uma semana, mais ou menos? Já até saiu. Saiu faz tempo. Quando teve tudo isso que eu fiquei sabendo, eu falei... Não, cara, agora eu tô lembrando desse rolê aí. Que falta de paz. Nem sabia, nem lembrava. Mas acontece, às vezes a gente não tem controle ainda, principalmente quando tem muita gente. Se trata, né, aí as pessoas acham que é tipo uma seita, tá ligado? Sim. Então tem que ir pra cima, tem que guerrear. Enfim, primeiro quero novamente dar as boas, agradecer que vocês vieram de longe. Quanto tempo de viagem? 3 horas e meia. 3 horas e meia, né, numa véspera de feriado, cheguei em São Paulo. A gente viu que foi bem calmo, tanto que o horário tá aí em dia, a gente chegou hoje. Mas é um prazer a gente começar essa conversa. Eu quero saber, obviamente, primeiro da Angélica, o seu caminhar espiritual até aqui. Tá bom. Primeiramente, agradecer para vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Acompanho vocês desde o início e é bom, né, que vocês sempre abrem para todo mundo, né, da Quimbanda, da Umbanda, pro mundo espiritual, e eu agradeço por estar abrindo esse espaço. Se não fosse você, que hoje é um dos maiores, né, em questão de espiritualidade, em abrir. Se não fosse você, ninguém conhecia um pouco mais esse abranger de Quimbanda, Umbanda e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a isso. E agora eu vou continuar aí nessa jornada. Eu, desde pequena, eu tenho visões e sou médio clareaudiente. Eu escuto, né? E desde muito pequena, minha mãe sempre me acompanhou. O meu pai, ele não gostava muito, né, dessas situações. Então, minha mãe, ela tentava entender o que acontecia comigo. Minha mãe tinha muitos sonhos, muitos pesadelos comigo. Ela tinha muitas questões que ela não sabia explicar, de que ela via também e presenciou comigo desde criança. Ela tentou me levar para a igreja para tentar entender o que estava acontecendo. Ela me levou em várias benzedeiras. Minha mãe, ela já conhece essa questão, né, de Umbanda desde o Macumbão Carioca do Rio de Janeiro, porque, né, minha mãe residiu lá há muitos anos. E quando ela veio para São Paulo, ela veio tentando meio que fugir também da espiritualidade dela, pois a minha avó, ela descende de Jurema Sagrada, Catimbó, né? Só que a minha família inteira, assim, basicamente ninguém nunca buscou saber. A maioria se tornou católico, evangélico. Eu fui, né, aqui foi na contramão da família. E quando eu procurei a espiritualidade, foi porque desde muito criança eu sempre tive muitos problemas de saúde. De chegar a ficar internada na UTI, assim, ó, mais de 5, 6 vezes. Em estado grave, inclusive, quando eu tinha ali na adolescência, eu cheguei a ficar em coma numa UTI 1 mês. Porque eu nasci com problemas respiratórios. E ali eu tive... Você tinha quanto tempo? Eu tava com 17 para 18. Ah, tá. E ali eu tive um entendimento espiritual, né? Onde eu tive uma parada espiritual muito... Como que eu posso explicar? Eu vi e ouvi, e quando eu retornei do como eu falei, eu pesquisei, porque foi me passado uma música, os médicos falaram que era impossível, meu coração chegou a parar de bater, eu voltei num choque, né? E ali começou a minha vida espiritual. Eu comecei a tentar entender o que aconteceu durante o meu coma, né? E nesse tempo, assim, eu conheci a Umbanda, né? Foi o meu polo, assim, negativo, que me ajudou bastante em relação a entender o que eu passava espiritualmente, porque eu passava, sim, muitas coisas que tentavam me derrubar. No Candomblé de Angola eu descobri que eu era Abiku, né? Uma pessoa destinada a morrer. Caraca. Porém, né, existem ebós onde você pratica esses ebós, né? Pra reverter? Pra reverter e você ficar pagando isso certamente direto. Não é uma sentença pra sua Não vida. é uma... você consegue fazer isso uma vez por ano, mais ou menos. Só explica um pouco melhor esse negócio do Abiku, porque é o seguinte, tem gente que depois vai comentar, mas todo mundo tá destinado a morrer. Isso. Só que umas pessoas estão destinadas a morrer mais cedo. Ou bem mais cedo. Bem mais cedo do que o normal. Há fundamentos, né, que falam que a Abiku é uma pessoa que ela não vai viver muito.
O fundamento que eu aprendi, né, dentro da minha nação de Angola, fala que se a gente paga uma obrigação e paga EBOS para a saúde, você consegue elevar a sua vida adiante. E realmente eu quase morri várias vezes, né? Eu não fui uma criança saudável que tinha uma vida tranquila. Eu nasci com asma, eu nasci com parada cardíaca, eu vivia no hospital sempre, assim, a minha vida assim foi bem difícil até os meus 21 anos. Então, começou a melhorar mesmo em questão de espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não tô falando umbanda, eu tô falando no modo geral mesmo. Porque na época eu procurei igreja, procurei centro espírita, porque eu tava buscando me achar, compreender o que era o meu dom. Porque eu escutava, né? Sempre ouvia passos. Eu não posso falar que eu sou clarividente, porque não é sempre que eu vejo como um médium de clarividência. Tá. Então, é assim... Não é algo tão natural. Isso, não é rotineiro. Eu vejo muito de vez em quando. E aí eu buscava entender. E quem me acolheu, assim, de início, foi a Umbanda. Né? Então, na Umbanda, eu comecei a compreender esse meu lado espiritual, de ouvir, ver. E a primeira vez que eu pisei em um terreiro, eu incorporei. Assim... De Umbanda? De Umbanda, um negócio assim. Você Só lembra que, como, na verdade... foi essa primeira incorporação depois? Lembro. Na verdade, o terreiro de Umbanda, ele era mais macumbão do que Umbanda mesmo, né? O que o povo tá acostumado de Umbanda. Lá era caboclo, preto velho. A Vanessa, provavelmente, daqui a pouco ela deve estar assistindo. Ela foi a minha primeira mãe de santo, assim, que me explicou como era a religião. E lá eu incorporei a linha de esquerda Pombogira Dama da Noite. Foi a minha primeira entidade, assim, que eu incorporei. Desde então, eu teimei, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Porque muitos não acreditam, mas eu passo por isso de ser médium inconsciente. Né? Eu realmente tive ali um apagão. E... Você não lembra de nada do que... Quando você incorpora? Após, eu lembro de flashes. Tá. Só que você não consegue... Contextualizar... Sim, é como se eu estivesse aqui, do nada, eu pago, tô aqui. Sim. E isso me assustou muito. Tipo um porre muitíssimo forte. Isso. E isso me assustou demais. Eu falei, pra onde meu corpo vai? O que tá acontecendo comigo? É verdade. E isso me deixou abalada, assim, ó, por uma semana que eu não fui no lugar, eu sumi. Só que depois eu fiquei sonhando, tendo sonhos, tendo pesadelo e com medo, eu não conhecia. E aí ela me chamou, na época, no Orkut, e ela falou, vem aqui, você precisa vir, você precisa conhecer, precisa entender. Voltei lá, morrendo de medo, mas voltei porque eu sou muito curiosa. E eu falei, não, eu preciso conhecer e preciso entender o que tá acontecendo, apesar do medo. Minha mãe, Angélica, você tem certeza? Apesar de minha mãe ter muito medo, ela sempre me apoiou. O meu pai sempre falava que era coisa de louca. E no final eu explico que meu pai acabou indo por esse processo.